O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para os outros? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram se sentar, por gentileza. Permitam-me uma vez mais acolhê-los aqui em nossa basílica. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. E que bom que hoje o carro de vocês garrou rumo à direção da basílica e vocês vieram parar aqui, rezar e se encontrar. Sejam muito bem-vindos. Sintam-se bem e bem acolhidos. A pregação de hoje, a qual eu quero trabalhar, é esta: cresça em silêncio. Cresça em silêncio. A voz do coração é muito difícil de entender o que ela quer. Eu tenho tanto medo de, às vezes, viver a serviço do ego e não do coração. Eu tenho medo de viver segundo aquilo que me exige o ego, mas não segundo aquilo que me pede o coração. Se você for identificar aquilo que lhe pede o ego, daquilo que lhe pede o eu, são tão diferentes as exigências. É muito diferente o que pede o ego e é muito diferente o que pede o eu. O ego nos mata. O ego nos põe a trabalhar o tempo todo, porque ele tem tanta vaidade para ser cumprida com o dinheiro que ele tem. O ego, ele dilata, ele quer aparecer, e para aparecer ele precisa estar sempre numa luta desenfreada, quase que cruel. É diferente do eu. O eu se satisfaz com pouco. O eu se satisfaz com uma roda de amigos sem nenhum luxo, sem nada preparado, apenas uma boa prosa. O eu se satisfaz, o ego não. Ele precisa ser visto. Nem é tanto estar com o outro, mas ele precisa estar ali para ser visto que está ali. Aí ele tem que estar ali
porque ele tem que ser visto. A voz do coração é a voz do eu, mas as exigências do ego são muitas. E se eu não vou identificando as exigências do ego, eu passo a minha vida inteira me matando sem chegar às alegrias do eu, simplesmente para dar o status que o ego tanto pede e que nem é justo. Você vive perfeitamente sem as exigências do ego, que são vãs, que são vazias, porque na última instância o que vai nos realizar não é aquilo que você viveu para fora, não é aquilo que você viveu mostrando para, mas é aquilo que você viveu para dentro, aquilo que te satisfez aqui dentro. Só essa voz é capaz de me fazer chegar. Estando sob o comando do ego, muitas vezes nós passamos uma vida inteira trabalhando em um lugar que nós detestamos, mas ficamos ali somente pelo status que ele nos dá. Não temos coragem de ganhar menos para sermos mais felizes. Não temos coragem de abrir, de perder, para ter a oportunidade de ser mais feliz. Não se esqueça disso. Quando Jesus nos ensina a regra do despojamento, Ele está nos falando de perdas que nos fazem ganhar. Quando Jesus fala do despojamento, Ele nos ensina perdas que nos fazem ganhar. Há algumas perdas que a gente tem na vida que a gente ganhou muito mais não ter do que ter. Não ter do que ter. Quando você abre mão de alimentar o ego e presta atenção no eu que você tem aí dentro, que fala baixinho, mas que precisa ser ouvido. Quando você se encoraja para deixar de ouvir as exigências do ego que tanto te escravizam, você vai começar a parar para prestar atenção naquilo que o seu eu está pedindo. Aí será provável que você mudará a rota da sua vida. Você vai começar a fazer as coisas que o seu coração lhe pede e não aonde o seu ego quer lhe levar. Regras da vida. A nossa vida, se a gente não cuida, parece que a gente vive o apocalipse. Um tribunal que se ergueu aonde eu sou o réu, eu sou o juiz, eu sou o próprio acusador. Eu vivo os três papéis. Eu olho para a vida que estou vivendo e preciso fazer o juízo de tudo isso. Aí eu preciso me acusar e me defender. Então eu sou o advogado que acusa, eu sou promotor de defesa, eu sou juiz, eu sou réu. Eu faço todos os papéis com a vida que eu vivi. Às vezes a nossa vida, povo, é um grande apocalipse. A gente se defende, a gente se acusa, a gente é juiz, a gente é tudo. E aí eu termino o dia olhando para tudo que eu escolhi e de alguma forma eu preciso saber se realmente valeu a pena ter sido quem eu fui. É isso que hoje, quando você chegar em casa, você vai ter que fazer esse exercício. Quando se deitar na sua bela cama, quando o seu corpo estiver na horizontal, você vai ter que se fazer essa pergunta: tudo que eu vivi hoje, valeu a pena ser quem eu fui no dia de hoje? Valeu a pena ter feito o que eu fiz? Valeu a pena ter ido onde eu fui? Valeu a pena ter enfrentado o que eu enfrentei? Às vezes nos falta o autoconhecimento. A gente não está aguçando aonde a gente pode ser feliz. A gente se submete ao outro e às vezes até com a ilusão de que o outro tem a obrigação de nos fazer feliz. Não, meu povo. O outro pode participar da nossa felicidade, mas quem tem que fazer este dever de casa sou eu. Se eu não for uma boa companhia para mim, se eu não for um bom amigo meu, dificilmente eu serei um bom amigo, boa companhia de alguém nesta vida.
a tarefa de casa é minha, é eu que tenho que fazer. Quando você começa a conviver com você, você vai acessando uma fertilidade que só essas situações despertam dentro de nós. Aprender a conviver com você faz bem. Tenha o direito de viver em solidão. Te dê o luxo de viver em solidão também. De você descobrir-se companhia para você. Tenha o luxo e se dê o luxo de você oferecer-se a você. Porque às vezes você se oferece para todo mundo. Tu é companhia para o barzinho, tu é companhia para o restaurante, tu é companhia lá para o pub, tu é companhia para o rooftop, tu é companhia para isso, para aquilo, para os outros. Mas tu não és uma boa companhia para ti. E a grande missão do ser humano é ser uma boa companhia para si. Por isso que o autoconhecimento passa pela oportunidade que nós temos de observar o nosso jeito de viver e de ser. Porque a partir da observação, a gente vai tomando conta com aquilo que nós somos e sobretudo com aquilo que nós podemos fazer do que somos, transformando-nos diariamente na melhor versão que podemos alcançar de nós mesmos. Deus tem tantas coisas a realizar em nossa vida, se a gente levar a sério o nosso cristianismo, como uma proposta feliz, como uma oportunidade única de aperfeiçoar o ser humano que nós somos, de sabermos que Deus vem todos os dias recolher em nós o melhor que nós podemos ser. Isso é ser religioso, isso é praticar religião. Isso é ser religioso, isso é praticar religião. Saber que todos os dias Deus vem realizar em nossa vida uma busca de recolher em nós o melhor que nós podemos ser. Isso é religião, meu povo. Religião não é Bíblia embaixo de braço, não. Religião não é ataque a outras religiões e igrejas. A religião, quando entra no ser humano, quando fertiliza o ser humano, quando vai no fundo da alma do ser humano, o ser humano começa a se sentir feliz com aquilo que ele está sendo, porque ele sabe que Deus todos os dias recolhe de dentro dele o melhor que ele pôde ser. Isso é ser religioso, isso é praticar religião, é a gente viver um trabalho humano diário de aperfeiçoamento, de retirar da dinâmica da nossa vida toda e qualquer coisa que possa ser obstáculo a esta melhoria. A religião é para isso, é para me ajudar a tirar os obstáculos que me ajudam a ser melhor. Se eu vivo a religião, mas sou preconceituoso, não dá. Este é um projeto que eu não posso oferecer a você se eu não participo. Eu não vou lhe convencer disso se eu não estiver dentro dessa dinâmica. Quantas pessoas passaram a viver melhor por uma palavra bendita que teve o poder de mudar a vida de alguém? E eu acredito nisso. É isso que me faz estar aqui. É isso que me faz enfrentar tudo que eu enfrento como padre. Porque eu sei dos meus defeitos, mas eu quero cuidar dele todos os dias. Eu quero ter a oportunidade de saber que Deus está tendo em mim um canteiro de obras. E por eu saber que Deus está tendo em mim um canteiro de obras, todos os dias eu serei um trabalhador para me aperfeiçoar, para melhorar, para me humanizar, para me tornar melhor como ser humano. Porque eu quero ficar cada vez melhor. Eu quero ficar cada vez mais leve. Eu quero ficar menos rancoroso. Eu quero ficar mais amigo. Eu quero carregar menos tempo os rancores que colocaram nos meus ombros. Eu quero carregar menos tempo as coisas que falaram de mim, as coisas que me criticaram, as coisas que me desdenharam. Eu não quero levar isso para a vida. Não quero, não vai mudar mais nada a minha vida. O que falaram de mim não muda mais nada na minha vida. Já foi, já é passado, já não existe mais. Quem falou de você já foi.
Vou te dizer o porquê. A vida cristã é a dinâmica das boas escolhas. Uma vez uma pessoa disse assim, um pouco com ironia, mas disse assim: ah, padre, sua bênção. Eu disse, porque eu percebi que era ironia, eu disse: quem nos abençoa são as nossas boas intenções. Se a gente não estiver bem intencionado, Deus não tem oportunidade de fazer em nós nada. Bênção não é mágica, não é uma água que modifica a nossa cabeça. A bênção não é isso. Ela é um sinal exterior de um acontecimento interior. É como peregrinar. Este ato que você faz aqui hoje, ao vir aqui, o fato de você vir aqui hoje só produzirá efeito se hoje você, além de ter peregrinado os caminhos que você peregrinou, você aqui dentro se permitir fazer a peregrinação do seu interior, aqui dentro. Senão não muda nada. É só gasolina gasta, é só despesa. Podes rodar 200 quilômetros, mas se tu não conseguir andar aqui dentro, ir aqui dentro, fazer a peregrinação interior, não muda nada. Por dentro nós andamos distâncias muito maiores do que aquelas que vocês fizeram de carro até aqui. São aquelas distâncias que você precisa chegar para entender o seu jeito de ser. Por exemplo, por que eu sou orgulhoso? Não é da noite para o dia que ficamos orgulhosos. Em algum momento nós fomos machucados, ficamos envergonhados, humilhados, e de repente uma forma que você teve de lidar com aquela humilhação foi se tornando arrogante. É que às vezes, meu povo, a gente não se faz certa pergunta. Tem gente difícil de conviver, tem gente difícil, ela complica tudo, ela tem o prazer de complicar tudo, ela é chata com todo mundo. Mas a gente tem que se perguntar: por que eu sou tão orgulhoso? Porque um dia alguém te humilhou, e para te defender daquela humilhação, tu te tornou arrogante. Esse é o problema. A gente tem coisas na vida que a gente não pergunta de onde é que vem. Por que a gente carrega isso? A vida, aí você caminha, modifica. Por que isso? Não tenho mais necessidade para isso. Aquele que humilhou nem está mais diante de mim. Então perdeu o motivo. Não tenho mais que carregar esta arrogância dentro de mim. Não me faz bem. Não é pelo fato de eu ter sido humilhado um dia, ter que humilhar outras pessoas hoje. Às vezes a pessoa que te humilhou na vida nem já está morta, mas tu carrega aquele ranço, tu carrega aquele ódio, tu carrega aquela coisa dentro de ti. A pessoa já está morta. Por que eu tenho que continuar sendo arrogante para os outros hoje, se quem um dia me feriu já não existe mais? O ciúme também. Todos nós, o quanto sofremos com ciúmes, e nunca problematizamos o porquê sofremos com ele. Se você quer viver Cristo em você, terá que andar pelos caminhos que te levarão ao conhecimento do teu ciúme. Ir lá, olhar no espelho e se reconciliar, corrigir e se perguntar: por que eu sou tão apegado às coisas materiais? Talvez porque você fosse muito pobre na infância, e aí a vida lhe deu e você se agarrou com medo da vida lhe tirar tudo novamente. Nós não somos por acaso. Nenhum de nós aqui dentro é por acaso. É muito bom permitir que esse processo de amadurecimento seja o centro da sua vida cristã. É bom que a gente se faça certas perguntas.
é necessário que a gente tenha acesso à nossa verdade. Para que eu vou à igreja? Te pergunto, para que eu vou à igreja? Eu caminho de fora para dentro, para ter a oportunidade de chegar aqui dentro e entender que caminhar por dentro de mim produz efeito. Só vir para cumprir preceito não vale. Então eu sei que quando eu saí de casa, eu coloquei a minha roupinha, eu vim aqui, botei meu perfume, tudo. Por que eu vim de fora, caminhando para dentro? Para aqui dentro, aqui neste lugar, produzir efeito em mim, para quando eu for embora, que eu lembre. Eu sou tão arrogante às vezes. Foi meu pai que me machucou talvez um dia. Será que eu não tive uma boa relação com meu pai e por isso eu me tornei este homem assim, sisudo, fechado? Será que foi com a minha mãe que eu me trunquei? Com quem foi na vida que eu me esbarrei? Nós sofremos porque não sabemos lidar com a gente. Temos dificuldade de lidar com a gente mesmo. Temos dificuldade de sabermos o porquê agimos assim. Não temos controle sobre as nossas ações, sobre os nossos afetos. Por quê? Porque nos desconhecemos. E Jesus era especialista em jogar as pessoas para dentro de si. Em nenhum momento Jesus admite uma religião de superficialidade. Ele não admitia uma pessoa sair da sua frente sem ter feito um mergulho em si mesmo. E tudo começava na maneira como ele olhava as pessoas. O nosso olhar, povo, o nosso olhar é a sala de visitas da nossa vida. O nosso olhar é a sala de visita da nossa vida. E vou te dizer por quê. Onde nós hospedamos os outros, dependendo da maneira como que eu me olho. Ou dependendo da maneira como eu olho, eu posso desconcertar o outro. Você pode me olhar com rejeição, com arrogância, e eu me travar, perder a coragem de ser quem eu sou. Ou você pode me deixar tão à vontade com seu olhar, que em pouco tempo eu já tenho vontade de contar a minha vida para você. Jesus oferecia o olhar que retira tudo das pessoas, os fardos, as máscaras, porque o primeiro passo para a gente entrar para dentro de nós é termos ficado à vontade, porque senão não dá certo. Quando eu olho para todos vocês aqui, eu não vejo uma multidão. Porque quando eu quero falar para uma multidão, eu não chego a ninguém. Mas quando eu falo a todos como se fosse um só, eu falo como se tudo fosse para você. Eu olho todos vocês aqui na minha frente, e eu não vim preparado para falar com esta multidão. Eu vim preparado para falar com uma pessoa, que é tu. Só tu, e não com a multidão. Sim. Porque quando eu falo para uma multidão, eu não chego em ninguém. Mas quando eu falo para você, eu te alcanço. É como se o Padre soubesse tudo o que tu está vivendo dentro de ti. Por isso que é contigo que eu quero falar, e não com a multidão. Jesus nos deixava à vontade, porque Ele enxergava um só. Ele não enxergava multidões. Você já olhou para a imagem do rosto de Nossa Senhora? Um dia que você vir aqui na Basílica, pare na frente da imagem de Nossa Senhora. Quando puderes, olhe bem no rosto de Nossa Senhora e veja o quanto o olhar de Nossa Senhora tem tempo para você. Ela olha fixamente para você, porque ela tem tempo para você. Não é aquele que já te olha com olhar de despedida. Não. Ele tem tempo para você.
O olhar de Jesus é aquele olhar que sempre tem tempo para o outro, e por isso ele provocava uma revolução no outro que passava por ele e que honestamente estava em sua frente. A minha relação com Deus passa o tempo todo pela oportunidade que eu tenho de ser olhado por Ele. Eu sou um ser real, deixa eu ser quem eu sou. É isso, povo, olha aqui. Quando a gente olha para Ele, Ele deixa eu ser quem eu sou. E tem coisa mais bela do que isso? Por isso que quando alguém olha para mim querendo dar pitaco como eu devo ser ou como eu sou, não aceito mais. Não venha querer dar pitaco na minha vida. Não aceito mais. Porque é um crime contra tudo aquilo que Deus já me proporcionou viver. Deus já me deu uma liberdade interior e eu vou regredir só por causa da opinião de alguém? Quando você permite que os outros deem opinião demais na sua vida, você está regredindo, você está caindo. Deus te deu toda a liberdade e tu fica refém da opinião dos outros, do que os outros pensam, não pensam, acham, não acham. Não é justo, não é justo. Tudo aquilo que você alcançou, porque Deus lhe ofereceu, é o que há de mais precioso em sua vida. Porque às vezes a gente passou uma vida inteira tentando ser só o que a gente precisava ser. A nossa grande luta toda quarta-feira, todo dia, é tentando só ser o que a gente precisa ser. E aí a gente vem pessoas de fora querendo dar pitaco na nossa vida. Não. Como é libertador depois de ter vivido tanto, querendo ser o que os outros achavam de você. Você é capaz de respirar, olhar no espelho e dizer: a partir de hoje eu sou só quem eu devo ser, porque é isso que Deus aprova. É tão bom se olhar no espelho. Não sei se vocês já fizeram essa experiência. Não é bom se olhar no espelho? É bom. É tão bom às vezes você parar, você se olhar no espelho, olhar para ti. Faça essa experiência quando chegar em casa hoje. O teu marido vai dizer que está louca, ou a tua esposa vai dizer que está louco. Mas quando você chegar em casa hoje, pare, se olhe no espelho. É tão bom se olhar no espelho e saber que Deus ama exatamente esta pessoa que está na frente do espelho. Ah, padre, mas eu não tenho que melhorar ainda. Tem. Mas Deus já ama essa porcaria que está ali na frente do espelho. Padre, mas eu não tenho que melhorar, não tenho que mudar. Perdeu aí uns bacon do lado, alguma coisa. Tem. Mas Deus ama essa porcaria que está ali na frente do espelho, do jeito que já é. Se tu não mudar nada, Deus te ama ali, como tu estás ali. O que precisas melhorar vai ser só um plus. É lindo acreditar que Deus permite a gente ser o que a gente é, sem inventar, sem enfeites. Jesus enxerga em nós o que a multidão não consegue. E não adianta nada Deus ver o melhor em você, se você não ver o que Deus vê em você. Repito, grava essa frase, joga essa frase hoje nos teus stories, joga para tudo. É lindo acreditar que Deus permite a gente ser o que a gente é, sem inventar, sem enfeites. Jesus enxerga em nós o que a multidão não consegue. E não adianta nada Deus ver o melhor em você, se você não ver o que Deus vê. Você tem que enxergar em você o que Deus enxerga. Você tem que ver em você o que Deus vê. Cuidado com o olhar viciado sobre você. Não se acostume a ser o último, o desprezado,
o sem valor. Deixa Deus te olhar diferente, porque Deus vê o que ninguém vê. E rezemos hoje para que a gente aprenda a se enxergar como Deus nos enxerga, porque a forma como os outros nos enxergam é sempre uma forma ou de preconceito, ou porque o fulano é isso, ou porque o fulano é aquilo. Não gostei da cara, não está bem vestido, não gostei do jeito, não gostei daquela gargalhada, não gostei daquele jeito de olhar, não gostei daquilo, não gostei daquele outro. Rezemos para não nos acostumarmos a ser o último, o desprezado, o sem valor. Deixa Deus te olhar diferente, porque Deus vê o que ninguém vê em você. Amém. Sentados, façamos as nossas ofertas.